Olá, queridos alunos, queridas alunas, os nossos professores presenciais, aí, os nossos coordenadores de polo, os nossos tutores presenciais. Nós estamos na nossa quarta aula da disciplina de análise das demonstrações financeiras. Novamente com a gente aqui estou eu, hoje o professor Adriano Dantas, comigo novamente a professora Fernanda. Professora Fernanda. Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa quarta aula. E que todos tenham bom aproveito nessa aula de hoje. É isso aí. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco da teoria, da importância de analisar as demonstrações, do que isso poderia causar de benefício nas empresas. Na nossa segunda aula, nós começamos a fazer análise através da análise vertical e horizontal. Ainda na primeira aula, nós falamos sobre o tripé de análise, que envolve liquidez, endividamento e rentabilidade. Na nossa terceira aula, nós inserimos os índices de liquidez e de endividamento, correto? Na nossa quarta aula, nós vamos começar a fechar o que a gente chama de tripé das decisões contábeis na empresa, ok? Então vamos lá para os slides para a gente saber o conteúdo dessa aula. Nós vamos estudar os índices de lucratividade e de rentabilidade. Qual é o objetivo dessa aula? Compreender, identificar e elaborar os cálculos dos índices de lucratividade e de rentabilidade, ok? Então, para a gente ir para dar sequência à aula, a gente tem que tentar distinguir o que é lucratividade, o que é rentabilidade, ok? Lucratividade está relacionada ao que eu vendo para o percentual que eu tenho de lucros, ok? Vendi 100 mil, obtive 10 mil de lucro, significa que eu tive uma lucratividade de 10%, correto? A rentabilidade está ligada ao que eu investi. Vamos pensar assim, duas empresas distintas resolvem se constituir. Numa empresa, a pessoa investe R$1 milhão para criar aquela empresa, para constituir, para montar a estrutura física, para se lançar no mercado. Uma outra segunda empresa resolve montar também, só que ela investe R$500 mil, correto? Essa empresa que investe R$500 mil obtém no final do ano X R$100 mil de lucro. Essa empresa que investiu R$1 milhão obtém ao final do ano X também R$100 mil, ok? Qual é a empresa que foi mais rentável? A que investiu 500 mil e obteve 100 mil de lucro. A que eu investi 1 milhão e teve 100 mil de lucro, ela teve menor rentabilidade, ou seja, rentabilidade é o que eu calculo em cima do capital investido da empresa. Lucratividade é em cima do quanto eu faço de vendas, correto? Vamos para o slide que a gente vai entender um pouquinho mais através dos conceitos. Ainda, a agenda, só separando aqui a agenda, a gente vai separar lucratividade e rentabilidade, correto? Falando do tripé ainda, liquidez e endividamento, nós vimos na aula anterior e na aula de hoje a gente vai falar de rentabilidade com essa vertente de rentabilidade e acrescentando os termos de lucratividade também. O que são então índices de lucratividade e rentabilidade? É análise através dos índices ou quocientes, dá-se através da divisão de duas, relembrando o que é índice ou quociente, duas ou mais contas ou grupos. Da mesma forma que o cálculo dos índices lá de liquidez e endividamento, a rentabilidade e lucratividade parte do mesmo pressuposto. É a divisão de duas ou mais contas ou grupos, ok? Então, índice de lucratividade. A lucratividade faz relação entre o lucro e o quanto vendemos, ok? Enquanto a rentabilidade faz a relação do lucro com o quanto investimos. No fundo, o que buscamos é rentabilidade sobre o capital investido, ok? Vamos pensar um pouquinho nessa frase aqui. No fundo, o que a gente quer é rentabilidade. Por que eu estou falando isso? O que você quer? Você quer investir um valor e que esse valor, no final de um período, ele te gere maior sobras, ou seja, que gere maior renda. O cara que montou a empresa de 500 mil teve 100 mil de lucro.
O cara que investiu 1 milhão também teve 100 mil, o lucro foi o mesmo, mas a rentabilidade, se esse cara que investiu 500 mil conseguisse montar uma nova empresa com os 500 mil, com mais 500 mil, ele ficaria com 1 milhão, mas o lucro dele, a rentabilidade dele seria muito superior ao do outro. Então, no fundo, o que a gente procura é renda, é ter maior renda, é investir e ter a maior renda sobre aquele valor investido. Isso é o que a gente busca. Como é que a gente busca a maior renda? Tem duas formas de fazer isso. Ou você faz através do que a gente chama da margem, maiores margens, vendo menos, mas com maior margem de lucro e obtenho o lucro satisfatório. Ou eu tenho menor margem, com menor lucro, mas eu giro mais essa venda ou vendo mais essa mercadoria, o que me ocasiona no final uma maior renda. Então a busca das empresas sempre era pela rentabilidade, ok? Vamos lá para os slides, por favor. Então assim, índice de lucratividade e rentabilidade, e aí? Maior, melhor? Você quer ter mais lucros, mais renda, ou você quer ter menos lucros e menos renda? Então, nesse caso, a gente sempre quer, quanto maior a minha renda, maior o meu lucro, mais feliz eu fico. Então, quanto maior, todos os índices de lucratividade e rentabilidade, quanto maior, melhor. Ok? Vamos falar agora individualmente sobre a lucratividade. Esses índices indicam o percentual dos lucros em relação às receitas da empresa, sendo utilizado normalmente a receita líquida como base da receita, ok? Então, lucratividade vai pegar o quê? Sempre que a gente for falar de lucratividade, eu estou falando relacionado a quê? Sempre eu vou estar falando relacionado às minhas vendas líquidas, ou seja, aquela minha venda que é de fato e de direito, não as vendas brutas. Lembra da estrutura da DRE? Todas as vendas, que são as vendas brutas, menos as deduções, é igual às vendas líquidas. Nossa base vai ser as vendas líquidas, ok? Então, a nossa base de cálculo vai ser em cima das vendas líquidas, todas de lucratividade, ok? Para os slides novamente, por favor. Quais índices de lucratividade a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as duas margens, a margem bruta, a gente vai ver o que é, e a gente vai ver também a nossa margem líquida, que a gente também vai passar o que é. O que é a margem bruta? Indica a margem da empresa considerando a exclusão dos custos das vendas, CMV, CSP e CPV, ou seja, estabelece um limite para custear todas as despesas operacionais da empresa. Essa margem bruta aqui também as pessoas chamam de margem de contribuição, ok? Como é que se calcula a nossa margem bruta? A nossa margem bruta, o que ela estabelece primeiramente, né? Ela estabelece os limites para os demais gastos da empresa, considerando ainda a margem de lucro desejada. O que a gente está querendo dizer aqui? Quando eu formulo o preço, eu considero muito o que a gente fala da nossa margem bruta ou que a gente chama também da nossa margem de contribuição. Quanto que eu vou poder contribuir? Quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando na seguinte hipótese. Eu, através do meu preço formado, através dos custos das minhas vendas, eu preciso de agregar esse valor ao meu preço para que eu consiga arcar todas as minhas despesas e, no final ainda, ter o que eu tenho, a minha expectativa de lucro da minha empresa, de lucratividade da minha empresa. Eu não tenho estabeleço quanto que eu quero de lucro, então é isso que faz a margem bruta, ajuda nisso. Ó. Bruto eu tenho isso, em como eu tenho tantas despesas que elas existem, eu tenho um percentual médio dessas despesas, eu tenho o que eu quero de lucro, aí que eu vou formar o meu preço de venda, que vocês devem ter visto na disciplina de contabilidade de custo. Ok? Voltando para os slides. Então, como que eu calculo a margem bruta? Margem bruta é o resultado bruto dividido por minhas vendas líquidas vezes 100. Ok? Esse é o cálculo da nossa margem bruta. O resultado bruto. Da onde que eu tiro o resultado bruto? Da DRE. Da onde que eu tiro as minhas vendas líquidas? Da DRE. Ok? Seguindo. E a nossa margem líquida? O que ela representa? Indica a margem da empresa considerando a exclusão de todos os gastos da empresa, incluindo a tributação sobre os lucros, ou seja, é a sobra de fato para a empresa, o quanto sobra
para a empresa de todas as suas vendas. Correto? Esta margem estabelece o lucro da empresa que é esperado pelos sócios e acionistas. Lembra que eu falei lá? A margem bruta, eu sei o quanto que eu vou ter que vender e qual o preço que eu tenho que vender para eu conseguir arcar com todas as minhas despesas e o meu lucro. E o que eu tenho de expectativa de lucro. A empresa estabelece, do que eu vendo eu quero ter uma média de lucro de 10%, de 5%. Tudo isso é informado através da margem líquida. Se você coloca uma expectativa de lucro líquido da sua empresa, lucro final, de 10% e a sua margem fica abaixo disso, fica 8, 7, 6, significa que em algum momento deste processo de formação de preço ou ainda de ganho de mercado, de vendas, a empresa falhou em algum momento, ok? Novamente para os slides. A margem líquida, o cálculo margem líquida é igual a resultado líquido dividido por vendas líquidas. Da onde sai o resultado líquido? Da DRE. E da onde saem as vendas líquidas? Também da demonstração do resultado do exercício. Ok? São essas duas que a gente vai trabalhar de lucratividade. Bem grande aqui só para a gente estabelecer o que eu vou usar então da DRE. Eu vou usar sempre a receita líquida. O que eu vou usar para calcular a minha margem bruta? O resultado bruto, correto? O que eu vou usar para calcular a minha margem líquida, o meu resultado líquido? Então, essas são as informações que a gente vai utilizar para o cálculo dos índices de lucratividade, ok? Vamos lá calcular então? Vamos calcular a margem bruta? A margem bruta é o que? A gente falou resultado bruto dividido por vendas líquidas. O resultado bruto é quanto? O resultado bruto é 64 mil. Vendas líquidas ou receitas líquidas, tá? Quando eu coloco aqui receita líquida é o mesmo que vendas líquidas, dividido por resultado bruto. Então é 64 mil dividido por 140, 250. Correto? Na sequência aqui, 64 mil, que é o meu resultado bruto, dividido por 140 mil e 250, que é as minhas vendas líquidas. Isto aqui vezes 100. Minha margem bruta, então, 64 mil dividido por 140 e 250 dá 0,45632, ok? Como eu quero percentual, eu multiplico isso por 100, que vai chegar no meu percentual, ou seja, a minha margem bruta é quanto? 45,63%. Ou seja, a minha empresa tem 45% para arcar com todas as minhas despesas e ainda com a expectativa de lucro que os sócios têm sobre as vendas da empresa, ok? Vamos lá para o cálculo da margem líquida? Margem líquida, a fórmula é resultado líquido dividido por vendas líquidas vezes 100. O resultado líquido é de 2.000, ok? E as vendas líquidas de 140.250 vezes 100, eu vou achar o meu percentual. A margem líquida é 2.000 dividido por 140.250 dá 0,01426 vezes 100. A margem líquida é igual a 1,40, tá? MB aqui, na verdade, é ml. Deixa eu alterar. Então, aqui é ml, ok, gente? Margem líquida é 1,43. O que significa essa margem líquida, essa final, tão pequena assim? Significa que de tudo que eu vendi, o que sobrou de fato para a empresa foi 1,43%. Senhor, mas será que essa é a expectativa da empresa? Se não foi, a empresa tem que ajustar a casa para saber o que ela vai poder fazer para que ela alcance o que ela tem de expectativa. Senhor, mas pode ser só essa a expectativa da empresa? Pode. Algumas empresas podem trabalhar com expectativa de lucro, de lucratividade de 1,43%. Aí que eu falo. O que vai importar no final é quanto a empresa vai ganhar em cima do capital que ela investiu. Ou que se eu for 1,43%, mas esse movimento for tão grande, eu vender tanto que esse 1,43% tem uma representatividade muito grande em cima do capital investido, ele é suficiente. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje, ok? Visto então os índices de lucratividade, a gente vai para os índices de rentabilidade. Esses índices indicam o percentual da renda que a empresa está obtendo, considerando os dados do patrimônio da empresa. Nesse sentido, os índices de rentabilidade indicam o percentual de lucros obtidos, considerando partes específicas dos investimentos. Ou seja, está indicando do total do meu lucro,
quantos por cento, né, eu tive em relação ao meu patrimônio investido. Quantos por cento eu investi um total na empresa e eu tive um lucro. Esse lucro representa quanto do total do meu patrimônio líquido? Então, vamos lá. Os índices de rentabilidade são retorno sobre o ativo e retorno sobre o capital próprio. São esses dois índices. Então, nós temos retorno sobre o ativo. Os ativos são todos os recursos controlados pela entidade, que possam gerar benefícios econômicos futuros. Dessa forma, o índice de retorno sobre o ativo nos dá uma visão do percentual de retorno da utilização de todos os ativos à disposição da empresa. Vamos agora... Em outras palavras, considerando-se todos os bens e direitos que envolvem o funcionamento de uma empresa, o quanto gera de renda. Então, a fórmula para o cálculo do retorno sobre o ativo é lucro ou prejuízo líquido dividido pelo ativo total vezes 100. Isso aí. E o retorno sobre o capital próprio é o quê? Nas empresas, o patrimônio líquido representa o capital próprio. Correto? Ou seja, a parcela que está na empresa que indica o quanto os sócios investiram. Isso é muito importante. Ou que ainda permanece à disposição da empresa, que eu posso ter lucros que eu vou manter eles na empresa e estão à disposição. Então, o patrimônio líquido é quanto é meus sócios que está na empresa. Correto? Então, o retorno sobre o capital próprio é o retorno sobre o patrimônio líquido. Dessa forma, esse índice retrata o quanto temos de renda e que está sendo gerado considerando o que eu tenho, que é o meu capital próprio. Então, esse retorno sobre o capital próprio é lucro ou prejuízo acumulado dividido pelo patrimônio, lucro ou prejuízo líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, essa é a fórmula, beleza? Vamos lá, e o que a gente vai usar agora? Continua usando da DRE. A receita líquida não usa mais, né? Perdão, deixa eu apagar aqui para esse cálculo. Para esse cálculo eu não uso. Eu uso o quê? Eu uso sempre o meu resultado líquido. É isso que eu quero para mim calcular a rentabilidade da empresa. Eu não importa as outras informações da DRE. Mas eu só uso informação da DRE para cálculo? Não. Eu tenho que usar também, dentro do balanço patrimonial, eu uso o total do ativo, eu tenho que usar para os cálculos, e uso também o valor do meu patrimônio líquido. São essas três informações do balanço patrimonial, a gente usa essas duas informações. Da DRE a gente usa o resultado líquido do exercício. Então eu uso o resultado líquido do exercício, eu utilizo o total do ativo, eu utilizo também o patrimônio líquido para cálculo da minha rentabilidade. Correto? Vamos lá. Retorno sobre ativo, um exemplo de cálculos dos índices de rentabilidade. O ROA, né, o retorno sobre ativo, é o lucro ou prejuízo líquido dividido pelo ativo total vezes 100. Beleza? Então, meu lucro líquido desse ano foi quanto? 2.000. E meu ativo total? 86.700 vezes 100. Quando eu pego 2.000 e divido por 86.700, ele é igual a 0,02309, ou quando eu multiplico por 100, chego no percentual de 2,31. O que significa aqui? Significa que, considerando todos os meus ativos, tudo que eu tenho à disposição, carro, estoque, caixa, dinheiro em caixa, mercadoria, prateleira, móveis, utensílios, estrutura física, considerando tudo que eu tenho à minha disposição, a empresa teve de retorno 2,31. Correto? Então, isso aqui, esse é o quanto que gira de dinheiro os ativos que eu tenho às minhas disposições, todos os meus bens e todos os meus direitos à minha disposição, ok? Para o slide novamente, para os cálculos agora do retorno sobre o capital próprio. O retorno sobre o capital próprio, eu estou falando do patrimônio líquido, que é o capital que são dos sócios da empresa. Também é o lucro líquido do exercício, lucro ou prejuízo líquido, lucro ou prejuízo líquido lá da DRE, dividido pelo patrimônio líquido. O lucro ou prejuízo líquido da DRE são R$2.000, são 2.000, e o meu PL é 63.100. E no final vou ter que multiplicar por 100. O lucro ou prejuízo líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100 é o 2.000
dividido por 63.100 vezes 100. Isso aqui dá igual a 0,3170. Quando eu multiplico por 100, dá 3,17. E agora? O de lá eu falei assim, todos os recursos que eu tenho, quando eu pego do retorno sobre os ativos, eu tenho todos os meus recursos que está disponível para mim, o quanto que ele gira de retorno financeiro para mim. Esse segundo aqui, ele está considerando só o valor desses recursos. Eu não tenho lá 86.700 de ativo, ok? Desses 86.700, o quanto é meu, o quanto é do sócio da empresa, correto? É isso que eu estou falando aqui. Quando eu falo retorno sobre o capital próprio, eu tenho só 3,17%, o quanto que me rende nesse período que a gente calculou. É muito ou pouco? Já a gente vai ver o que é isso, beleza? Gente, voltando aqui só para a gente estabelecer uma conexão. Nós estamos falando aqui de lucratividade, a gente está falando aqui de rentabilidade. Logo no começo eu falei, gente, a gente pode ganhar de duas formas. A gente pode ganhar por uma margem muito grande, a gente pode ganhar com a margem pequena, mas eu girar bastante. Margem muito grande com menor giro, eu consigo ter o mesmo retorno de que margem pequena com maior giro. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para o slide, que a gente já vai ver isso também. Então, a gente vai começar a fazer uma relação da margem e giro. Para termos um retorno esperado, existem dois caminhos. O caminho da maior margem ou o caminho do maior giro. O caminho da margem e o caminho do giro. Posso ter maior margem e alcançar melhor retorno mesmo com giro pequeno. Ou seja, posso ter maior margem e vender em ter menor giro da mercadoria e ainda conseguir o meu retorno. Ou ainda, posso ter maior giro e alcançar o melhor retorno mesmo com a margem pequena. Essa relação de margem e giro. Eu posso ter um grande ou posso ter outro grande e alcançar o meu resultado. Correto? Para apresentarmos essa relação, vamos inicialmente inserir o cálculo do giro, que nós chamamos de giro do ativo, que representa o quanto os meus ativos giraram considerando minhas vendas. O que significa ativos? Todos os meus bens e direitos. Significa que o quanto os meus ativos giraram considerando as minhas vendas, e a gente vai considerar aqui as nossas vendas líquidas. Então, o giro do ativo, a forma vai ser vendas líquidas dividido por ativo total. Vamos cá? Vendas líquidas, eu vou achar essa informação na DRE, e ativo total, eu vou achar essa informação no meu balanço patrimonial. Ok? Relação margem e giro, giro do ativo, é vendas líquidas dividido por ativo total. A gente já tem essa informação nesse balanço. Minhas vendas líquidas foi 140.250 e o meu ativo total é de 86.600. Significa que o meu ativo girou durante esse período 1,6195 vezes. Beleza? O que eu estou falando aqui? Ó, eu tenho 86 mil de ativo. Eu vendi ele 1,41 vezes durante o ano. Correto? Se eu tivesse vendido, por exemplo, 170 mil, tinha girado mais que 2 vezes. Ah, por que isso é importante? É importante que aquilo que eu tenho à minha disposição, eu consegui fazer mais dinheiro. Então, quanto maior o giro, melhor as condições de eu ter uma maior rentabilidade no final. Professor, mas sempre assim? Não. Às vezes eu vou ter giros baixos, com lucratividade grande, e no final a minha rentabilidade vai ser maior. Vamos para os slides novamente. Para descobrirmos a rentabilidade total sobre dos recursos controlados, sobre o total dos recursos controlados pela empresa, também chamado de retorno sobre os ativos, podemos simplesmente multiplicar o giro do ativo pela margem líquida. Podemos estabelecer então a seguinte fórmula para fazer isso. Eu quero saber quanto que é o meu retorno, né, a rentabilidade total minha. Eu pego o quê? Eu vou pegar o giro total do giro e multiplicar pela margem. Vamos para as fórmulas aqui. Rentabilidade é igual ao giro do ativo vezes margem líquida. Rentabilidade, GA giro do ativo, ML margem líquida. Rentabilidade, vamos lá, o cálculo. Ó, eu não calculei o giro do ativo, 1,6195, é só multiplicar ele pela margem líquida. Vai dar o quê? A rentabilidade desta empresa, correto? Os giros do ativo pela margem líquida, a rentabilidade de todos os recursos que tem disponível da minha empresa deu de 2,25.
1,31. E o que eu quero no fundo, é isso aqui grande. E para ser isso aqui grande, ou eu giro bastante, ou eu tenho um maior. Ou eu tenho um maior valor aqui, ou eu tenho um maior valor aqui. Quando eu tenho pequeno valor aqui, a rentabilidade é baixa. Eu posso ganhar na rentabilidade com maiores valores aqui, eu posso ganhar na rentabilidade com maiores valores aqui. Então essas são as duas opções das empresas, ok? Então eu posso ganhar em rentabilidade ou eu posso ganhar através do giro, beleza? Então assim, quando você está lá na sua empresa, você vai ter esses dois caminhos a seguirem. As pequenas empresas, com exceção a de serviço, elas tendem a tentar ter maior margem com produtos e maior giro, entendeu? Diminuir a margem um pouco, a margem de lucro líquido e conseguir girar quanto mais para conseguir gerar um maior lucro, correto? Ou eu faço um produto diferenciado para que eu tenha maior margem e mesmo assim eu ganhe. Ou lembra daqueles vinhos que vocês vão comprar? Você compra um vinho que é R$20, 20 e poucos reais, R$18, R$15 e você compra um vinho que é R$200, R$300. São dois produtos semelhantes, mas o que um faz? Um agrega valor nele de tempo, de qualidade, para ter uma maior margem. Ele tem certeza que aquele vinho de R$18 vai girar muito mais do que o giro do que o vinho com maior valor, porque vai ter um público mais específico, ele vai ter e provavelmente a empresa que fabrica ele tem um esforço maior em cima dele e uma expectativa de lucratividade maior para ele alcançar a rentabilidade, correto? Um ganha no giro e o outro vai ganhar pura e simplesmente através das margens. Ok, professora Fernanda? Ok, professor Adriano, né? Nós estamos aqui no chat, nós já recebemos várias mensagens. O Campus Porto Velho, Zona Norte, né? Manda dizer assim, os alunos dos campos estão ligados na aula, os alunos de Presidente Médici também, eles estão falando aqui, estamos todos atentos às explicações. É muito bom vocês participarem do chat, né, mandando também as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre o nosso conteúdo, isso é muito importante. Ok. Hoje a gente fecha um ciclo de informação, fecha um ciclo de decisão na empresa, correto? Vamos para o slide para uma última informação sobre a relação de margem e giro. Podemos dizer que a rentabilidade é estabelecida por duas vertentes, sendo que a empresa aumenta a sua rentabilidade através do maior giro dos recursos controlados, giros dos ativos, ou ela aumenta a sua rentabilidade aumentando também sua margem. Então são esses dois caminhos, ou margem ou giro. Temos que considerar que, no fundo, o que todos querem é ter maior rentabilidade, ou seja, ganhar cada vez mais e mais. Esse é o futuro, é o que a empresa deseja. Então, quando você olha a empresa assim e fala, não, o cara não quer. Todo mundo quer isso. Quem entra no negócio financeiro, ele tem a finalidade de lucro. Quando não é filantrópico, a gente tem a finalidade de lucro, ok? Nós encurtamos um pouquinho. Tem uma informação muito importante com relação a algumas pessoas perguntando por material. Cada aula está tendo o capítulo do livro vinculado na própria aula, ok? Então, toda aula tem um slide e junto da aula tem um capítulo do livro relacionado àquela semana. Nós estamos na quarta semana, então nessa quarta semana nós temos um capítulo do livro vinculado lá na quarta semana, ok? Então, por favor, observar lá. Então o caderno não foi de uma vez só, foi particionado, porque como ele não está diagramado ainda, ele está em fase de execução e a gente optou por colocar capítulo por capítulo. Outra coisa com relação à tarefa da semana passada, que ela vence quando, professora Fernanda? Então, a tarefa da aula 3, né, o questionário de análise vertical e horizontal e também o índice de liquidez, endividamento e rentabilidade. Ele foi aberto no dia 22 e ele irá encerrar no dia 5 de outubro. Então, todos, né, respondendo aí o questionário sobre análise e também já está disponível hoje, né, a partir de hoje, a aula 4, a tarefa da aula 4, que é elaboração e análise de índices de liquidez, endividamento, rentabilidade, lucratividade e atividade. A atividade foi aberta hoje, dia 29/9, e estará aberta até o dia 12/10/2016. Então, alunos, vamos respondendo aí ao questionário, às tarefas e
postando no AVA para que a gente possa posteriormente efetuar as avaliações. Ok, beleza? A nossa aula de hoje em relação ao conteúdo é isso. Eu vou pedir permissão para vocês para falar sobre algo que está acontecendo com os nossos institutos. E nós aqui do Campus Porto Velho Zona Norte e todo o Instituto Federal de Rondônia tem uma manifestação de chamada de vocês mesmos para algo que está afetando a educação tecnológica em todo o país. Essa aqui é uma carta aberta à comunidade elaborada por todos os servidores, em conjunto com todos os servidores do Campus Porto Velho Zona Norte. Ela é datada de hoje, 29 de setembro de 2016. O Instituto Federal de Rondônia, IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, é uma instituição pública de ensino que integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta por instituições situadas em todas as regiões brasileiras, constituída por mais de 600 unidades do Instituto Federal em todo o Brasil, em 568 municípios, que executam várias políticas públicas educacionais, focadas no mundo do trabalho e na perspectiva humanística, cujo concepção prioriza a inclusão social e a formação integrada de mais de 1 milhão de jovens e adultos, em toda a diversidade, em especial os menos favorecidos. O IFRO atua em diversos níveis, em vários municípios do estado de Rondônia. Nós estamos com 9 campos, 9 campos, sem contar que nós ainda estamos em vários polos, que é onde a maior parte de vocês tem as suas aulas. Nós incluímos ensino técnico, do técnico à pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância. O Campus Porto Velho Zona Norte, atualmente, possui 42 docentes, 43 técnicos administrativos em educação, o TAI, totalizando 85 profissionais, que atendem 4.954 estudantes, divididos nos 3 turnos. Nosso campus teve suas atividades iniciadas em 2011 e ainda encontra-se em plena expansão. Buscamos aumentar o número de matrícula, ampliar o quadro de profissionais e realizar melhorias nas estruturas físicas, didático-pedagógicas. Contudo, tais objetivos encontram-se ameaçados pela proposta da emenda constitucional PEC 241, que, se aprovada integralmente, restringirão investimentos na manutenção e expansão da rede, pois desvincula percentuais constitucionais obrigatórios, que atualmente é 18% referente à receita corrente líquida, ações que trarão danos irreparáveis ao direito e à educação pública e gratuita. No âmbito do Instituto Federal, caso a PEC seja aprovada como apresentada inicialmente, significará um desinvestimento na educação com as seguintes consequências: impossibilidade de ofertar novos cursos, impossibilidade de ampliação do número de vagas, redução de auxílios estudantis, não abertura de novos campi e falta de concurso público. Em outras palavras, corre o risco até de inutilizar grandes estruturas, ou seja, o fechamento de unidade campi dos institutos federais com a aprovação da PEC 241. Outro aspecto extremamente prejudicial da PEC 241 consiste no longo prazo de vigência, 20 anos, não é um ajuste curto, é um ajuste longo, com revisão apenas a partir do 10º ano. Isso significa dizer que, com a aprovação da PEC, da forma como está apresentada, mesmo que a conjuntura econômica do país volte, que ela melhore, apenas ocorrerá a revisão na metade do prazo estipulado de 20 anos, ou seja, só com 10 anos. Outra disparidade está na ação de limitar os investimentos em educação de qualidade e não vincular as emendas parlamentares à correção especificada na PEC 241. Ou seja, tem dinheiro ilimitado para as emendas parlamentares e aí eu vou lá e limito vergas para a educação. Se a aprovação da PEC 241 for realmente necessária, propomos alguns ajustes que julgamos fundamentais para amenizar o impacto no âmbito da educação. Revisões da PEC no primeiro ano de cada mandato de presidente, bem como vincular as emendas parlamentares à correção específica da PEC 241. Se a educação vai ter essa limitação, por que as emendas parlamentares não entram no mesmo bojo? Diante do exposto, frente à nossa preocupação com os prejuízos que a PEC 241 pode acarretar à educação, nós da comunidade educacional do Campus Porto Velho Zona Norte
integramos o movimento de mobilização nacional contra a PEC 241, nos termos em que está formulada e apresentada. Nesse sentido, com estratégias de luta por intermédio de ações efetivas envolvendo todos os atores que compõem a nossa instituição, profissionais de educação, estudantes e comunidade geral. Estamos realizando ações de conscientização com os reflexos da PEC, como, por exemplo, o evento Gestão e Pauta, já ocorrido em nossas instituições em anos anteriores, que vai ocorrer novamente para falar somente da PEC, e que propõe discutir as temáticas essenciais para a vida das pessoas no âmbito do setor público. Diante da importância do tema, contamos com o envolvimento de todos. Nosso chamado aqui é para que todos compartilhem a ideia, leiam a PEC 241 e verifiquem o que vem pela frente para a educação, principalmente a educação voltada aos institutos federais. Então vamos lá, nos apoiem. Eu gosto de uma frase de um jornalista que ele fala, educação não tem que, em momento nenhum, a manifestação da educação tem que partir dos profissionais da educação, tem que partir dos pais dos alunos e dos alunos. Então, contamos com a colaboração de vocês para postar nas redes sociais, para entender um pouquinho a PEC 241 e manifestar a preocupação de que, com ela, os institutos federais terão uma perda enorme de investimentos e operações de vagas. Nós já não conseguimos há muito tempo abrir novas turmas em EAD. Isso pode ocasionar uma piora ainda maior nisso. Precisamos do apoio dos senhores, das senhoras, para que toda a força de vocês junto aos deputados federais nossos que nos apoiem nesse momento, para que o Instituto continue crescendo e implantando um sistema de educação com qualidade, ok? Peço o apoio de vocês, já peço desculpa pela leitura, mas hoje foi a mobilização que aconteceu em todos os institutos federais em todo o Brasil. Nós vamos enviar também vai estar no Facebook criado específico para isso, nas redes sociais criado específico para isso. Nós vamos estar também uma carta de vitória que foi todos os reitores juntos colocados. Contamos com o apoio de vocês para que vocês se manifestem. Não é apoio somente às nossas ideias, para que vocês leiam a PEC 241, tirem as suas conclusões e nos apoiem junto a essa grande luta em favor da educação. Ok? Tirando esse momento, né? Voltamos aqui à nossa manifestação de aula. Precisamos de vocês. E é só assim para a educação do país não parar. Ela não para se nós não manifestarmos e deixar parar. A educação não pode parar. Um dia sem educação não retorna mais, não volta atrás. Nós temos que continuar trabalhando pela educação, mas também a gente tem que começar a defender essa classe, não deixá-la brigar sozinha, porque o impacto disso é em toda a sociedade, ok? Na aula de hoje a gente vai ter um exercício agora sobre os índices de rentabilidade e lucratividade. O cálculo é baseado nas informações que a gente passou na aula. A gente vai ter, a professora Fernanda tem alguma informação dos polos para repassar? Isso, né? A tutora presencial lá do polo de Ariquemes está dizendo aqui que os alunos de Ariquemes estão todos presentes, né? E prestando bastante atenção. Ela colocou assim uma gíria, ligados na aula, muito interessante isso. Então estão todos participando, né? É muito importante isso. Os alunos de Jaru também estão todos atentos. Muito obrigada pela participação de todos, né? Pela presença de todos. Isso é muito importante para a nossa instituição, isso é muito importante para nós aqui no IFRO, com certeza. Ok. Nós vamos ter agora, como sempre, uma atividade de sala, que ela perdura por 20 minutos, e a gente retorna, e com 30 minutos nós vamos fazer todas as correções das atividades, tentar passar algumas informações sobre as atividades de percurso que vocês estão fazendo, ok? 20 minutos para vocês realizarem as atividades, e depois a gente retorna, em 30 minutos a gente corrige ela. Até lá.
retornamos agora para fazer a correção dos nossos exercícios. A participação de cada polo chega a ser empolgante. A professora Fernanda anotou junto com os polos as respostas, professora, e como é que foram? Isso, participaram hoje vários polos, né? O polo de Jaru, as alunas Jusceli e Cleide responderam. Participaram também os alunos lá do polo de Plácido de Castro, no Acre. O polo Cujubim também encaminharam as suas respostas. E vamos aqui ao polo, mais um polo que participou conosco, foi o polo São Francisco do Guaporé, também participou conosco, enviando as respostas das atividades. A maioria estava correta, algumas, né, com alguns apontamentos, mas encaminhei aqui no chat e nós vamos comentar posteriormente, né, professor Adriano? Ok. A gente vai pegar cada um dos cálculos e a gente vai fazer junto aqui no quadro, junto com vocês. Dúvidas vai passando para a professora Fernanda que a gente vai corrigindo durante o tempo. Voltando a falar de um assunto, no dia da prova, as fórmulas vão estar presentes na avaliação. Vocês não precisam decorar as fórmulas. Vocês têm que aprender de onde tirar essa informação, ok? Nos slides aqui com a gente, quais eram as questões que a gente tinha? A gente tinha a questão 4.1, que é fazer os cálculos dos índices de lucratividade e rentabilidade, levando em consideração o balanço patrimonial e a demonstração de resultado abaixo, que foi entregue para vocês, correto? O 4.2, considerando esses índices de rentabilidade e de lucratividade, a empresa melhorou ou piorou no ano de 2012. Aí nós vamos trabalhar índice por índice essas questões, correto? Então a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular margem bruta, margem líquida, retorno sobre ativo, retorno sobre o capital próprio, giro do ativo e rentabilidade, correto? No momento da gente fazer se melhorou ou piorou, nós foi passado para vocês aqui o resultado de 2012. De 2011, perdão, vocês vão comparar 2011 para 2012. Se em 2012 a situação está melhor ou se em 2012 a situação está pior, correto? Primeiramente vamos lá calcular a margem bruta, né? Que é o resultado bruto dividido por vendas líquidas vezes 100, ok? Então a margem bruta é... Deixa eu montar aqui a margem bruta. Qual o resultado bruto, professora? O resultado bruto foi 75.450 dividido pelas vendas líquidas, que foi 150.500 vezes 100. Isso aqui vezes 100. 100. Vai ser igual a 0,50132. 132. Vezes 100. Quando eu multiplico isso aqui por 100, vai dar dá igual ao valor percentual. 50,13%. Então a minha margem bruta é de 50,13%. Ok? Beleza? Então vamos lá. Só recapitulando aqui. A margem bruta é o resultado bruto dividido por vendas líquidas, correto? Então a minha margem bruta é igual o valor do meu resultado bruto, que é 75.450, dividido por 150.500, que é o valor das minhas vendas líquidas. Isso tudo tirado da DRE. Essa informação aqui eu vou tirar da DRE e essa informação aqui também eu vou tirar da DRE. Vezes 100 pelo achar o percentual. 75.450 dividido por 150.500 é igual a 0,50132, ok? Vezes 100 é igual a 50,13, ok? Eliminando a última casa. Todos acertaram esse, professora? Isso, a maioria, né? O Paulo Costa Marques também está participando aqui, mandou as suas respostas, também estão corretas. Ok, agora nós vamos calcular a margem líquida, que é igual ao resultado líquido, tiro da onde o resultado líquido? Da DRE, e as vendas líquidas tiro da onde? Também da DRE. Qual o resultado líquido, professora? 12.300. 12.300, que divide pelas vendas líquidas, que é 150.500 vezes 100. Vezes 100,
ok? Dando sequência. 12.300 dividido por 150.500 dá quanto, professora? 0,8172. 81,72. Quando eu multiplico isso por 100... vai dar 8,17%. 8,17%. Esse é o cálculo, ok? Recapitulando aqui, resultado líquido, eu fui buscar ele lá na demonstração do resultado do exercício. Vendas líquidas, eu também fui buscar ele lá na demonstração do resultado do exercício. O cálculo da margem líquida é o resultado líquido, que foi 12.300, que divide por 150.500, que é as minhas vendas líquidas, e por final multiplico por 100 para achar o percentual. Minha margem líquida deu 0,01872. Quando eu multiplico por 100, eu chego no percentual de 8,17, que é o valor da minha margem líquida, ok? Vamos para os próximos. Agora eu vou calcular o retorno sobre o ativo. Qual que é o retorno sobre o ativo, professora? Calcula como? O retorno sobre o ativo é o lucro, É igual o lucro ou prejuízo, lucro né? ou prejuízo, Dividido pelo ativo total vezes 100. dividido pelo ativo total vezes 100. Isso. Ok? Então vamos lá. O ROA é o lucro líquido do exercício. Qual é o valor do lucro líquido do exercício, professor? 12.300 12.300 dividido pelo meu ativo total, que é 94.800 vezes 100. 4.800 multiplicado por 100. É igual a 0,12 É igual a 0,12. Tem dízimo, professora, não? 974 vezes 100. 4. Ok? E eu multiplico isso aqui por 100. Qual o valor que dá, professora? 12,97%. 12,97% é o cálculo. Recapitulando, estou calculando o retorno sobre o ativo, então, ou seja, eu incluo o ativo total, então eu tenho o lucro líquido dividido pelo ativo total. Meu lucro líquido do exercício foi 12.300 e meu ativo total 94.800, que deu 0,12974 vezes 100, que é igual a 12,97. 12,97%. Beleza? Tá aí. Ok? Todos acertaram, professora? Isso, e participou conosco também, né? Enviou as respostas, o polo de Guajará-Mirim e Espigão do Oeste também respondeu aqui conosco essa questão e acertou também. Ok, então. Agora nós vamos fazer o retorno sobre o capital próprio, professora. O retorno sobre o capital próprio, eu utilizo o valor do lucro ou prejuízo do líquido do ano, né? O lucro líquido do exercício dividido pelo meu patrimônio líquido. Qual o valor? E relembrando aqui, olha, isso aqui eu vou pegar no balanço patrimonial, correto? O ativo aqui, a informação do ativo eu vou pegar no balanço patrimonial. Já a informação do lucro líquido do exercício aqui em cima eu vou pegar lá na minha demonstração do resultado do exercício, correto? Da mesma forma, o lucro ou prejuízo aqui eu vou buscar na minha demonstração do resultado do exercício e o meu patrimônio líquido eu vou buscar ele lá no meu balanço patrimonial, ok? Seguindo então, professor, o lucro ou prejuízo do exercício é 12.300, peguei da demonstração do resultado do exercício. Meu patrimônio líquido? 75.400 vezes 100. Vezes 100 para achar percentual. É igual a 0,1631. Vezes 100, eu chego no percentual. De 16,31%. 16,31%. Ok? Recapitulando aqui, peguei lucro prejuízo de 12.300, vou pegar uma cor diferente aqui, 12.300, dividir por 75.400, que é o valor do patrimônio líquido, e multipliquei por 100, que deu 0,1631, vezes 100, que é 16,31%. Todos acertaram, professora? Isso, a maioria está acertando, professor. Ok. Hoje, vários polos estão participando e enviando as suas respostas. Vale lembrar que
alterações, erros aqui só na última casa também, né? Às vezes é problema de arredondamento da calculadora, beleza? Agora nós vamos falar da rentabilidade, o cálculo da rentabilidade. Para calcular a rentabilidade, primeiro eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular o giro do ativo. Então não tem como eu calcular a rentabilidade sem antes calcular o giro do ativo. O giro do ativo eu pego vendas líquidas, que eu vou pegar as vendas líquidas lá do balanço patrimonial, lá da demonstração do resultado do exercício, e eu vou buscar a informação do ativo total lá do balanço patrimonial, não é isso, professora? Isso. Qual o valor das vendas líquidas, professora? As vendas líquidas é 150.500. Vendas líquidas 150.500. E o meu ativo total é 94.800. 94.800 vezes 100 para achar o percentual. Então, meu giro do ativo é quanto, professora? É 1, Desculpa, só um segundo. não tenho 100. Não tenho 100 aqui, Isso. porque eu não acho percentual aqui. Aqui é valor, é número. Então, o meu ativo gira 58,75. 58,75, correto? Esse aqui é o valor, então, do meu giro do ativo. Recapitulando, vendas líquidas que eu busco lá da DRE, ativo total que eu busco do meu balanço patrimonial. Venda líquida 150.500 dividido por 94.800. Giro do ativo é igual a 1,5875. Ou seja, o meu ativo gira 1,5875 vezes, ok? Agora eu consigo calcular o que a gente chama de rentabilidade dessa empresa. Rentabilidade dessa empresa. Então vamos lá. O giro do ativo eu vou buscar da fórmula, né? Vou pegar isso aqui daqui de baixo, o valor que eu já tenho, né? Não tem que calcular novamente. E a margem líquida também eu pego da fórmula, lembra? A gente calculou a margem líquida. Ó. Se for nos slides anteriores, no primeiro slide, a gente calculou a margem líquida. Qual a minha margem líquida, professora? 8,17%. Correto? Então vamos lá. Aqui. Então, eu tenho a minha rentabilidade, o cálculo da minha rentabilidade. Qual o giro do ativo? 1,5875. Qual a minha margem líquida, professora? 8,17. 8,17. Se as pessoas inserir todas as casas, vai chegar no resultado pouca coisa diferente, mas que não afeta tanto. Então, 1,5875 vezes 8,17 dá quanto, professora? 12, aí a questão de arredondamento, 12,99. 2,99%. Não, por cento não. Só do. Aqui eu posso colocar o percentual. Então, retorno de 2,99%. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a questão do 9 aqui. 2,99%, correto? Quem não usou todas as casas aqui, pode ter chegado no resultado aqui de 12,97, 12,98, ok? Deixou só 1,58 da fórmula. Então isso é aceitável, tá? Essa alteração mínima aqui, beleza? 2,97, 98 e assim vai. Beleza? Então aqui nós chegamos o quê? No giro do ativo. Fechado? Todos os cálculos? Recapitulamos, giro do ativo, a rentabilidade é o que eu pego. Giro do ativo, que é cálculo, e margem líquida, que também é cálculo. Então, qual a rentabilidade dessa minha empresa? No final, 12,99%. Ok? Essa empresa aqui, se a gente observar bem, ela girou pouco, né? Teve um giro interessante e teve uma margem também interessante. Então, ela não tem nenhuma grande giro, mas também não tem uma grande margem, mas também não tem um grande giro, mas os dois são equivalentes e acabam deixando essa empresa com a rentabilidade de 12,99% de todos os valores investidos nessa empresa. Correto? Ok, professora? Todos passaram a resposta? Isso, correto? Hoje vários polos participaram aqui conosco, né? E nós agradecemos a participação e queremos assim que continue nas próximas aulas a participação, porque é bom para verificar o aprendizado de vocês durante a aula. Ok? Qual é a outra pergunta que a gente tem lá na primeira questão? Nós temos a pergunta de que
do primeiro ano para o segundo ano, se as coisas melhoraram ou pioraram. Vamos para o próximo slide aqui e a gente vai entender. Então a gente está falando de índice de rentabilidade e lucratividade. Então, quanto maior, melhor, todos eles, correto? E a gente está pensando, e de onde que a gente tirou essa informação de 2011? Isso aqui foi o cálculo que nós fizemos, tá? O cálculo que nós fizemos lá no começo da aula, como exemplo, beleza? Deixa eu até apagar que ficou feio isso aqui. Beleza? Aqui a gente calculou lá no início, lá nos testes. Então aqui estão todos os valores. Então, eu tenho que decidir aqui se melhorou ou se piorou em cada ano, correto? De 2011 para 2012, beleza? Com margem bruta, qual é a minha margem bruta? Minha margem bruta é de 50,13%, correto? Foi o que eu calculei no nosso exercício. Não foi isso, professora? Isso, professor. Tá, e aí, melhorou ou piorou? Com certeza melhorou, né? Aqui já está dando a cola, né? O senhor já passou a colinha aí. É a cola. O senhor que passa a cola. 50,3. Por que melhorou? Minha margem bruta aumentou, correto? Se ela tivesse reduzido, ela teria piorado. Então, minha margem melhorou. Eu tenho mais dinheiro para eu contribuir com o pagamento das despesas e com o lucro final dessa empresa. Correto? Minha margem líquida foi de quanto? 8,17%. Melhorou ou piorou? Saiu de 1,43%, foi para quanto? 8,17%. Ou seja, também tem a colinha, né? Ele melhorou. A margem líquida melhorou também, porque ela 1,43 foi para 8,17. E aí a consequência disso é que esses outros índices, os demais situações da empresa começam a melhorar também, a grande maioria. E o retorno por ativo era de 2,31%, né? O retorno do ativo foi para quanto? 12,97%. Está vendo? Ó? Eu aumentei minha margem líquida aqui, aumentei minha margem bruta e repercutiu aonde? Repercutiu no retorno sobre o ativo. Eu tive um maior retorno considerando os ativos que eu tenho à minha disposição. Correto? De 12,97, de 2,31 para 12,97, a situação melhorou. E o retorno sobre o capital próprio foi para 12,31, saiu de 3,17, foi para 12,31. Correto? Eu tive melhoras, né, professora? Tive melhoras em todos os índices. Qual é a relação, a pergunta que a gente tem que fazer agora, antes da gente ir para o resultado? Por que melhorou? Melhorou porque eu melhorei a minha margem ou melhorou porque eu melhorei o meu giro? A professora melhorou porque eu melhorei os dois, melhorei tanto a margem quanto o giro. Pode acontecer, pode acontecer. Não, não melhorou porque eu melhorei a margem. Melhorou porque eu melhorei o giro. Pode acontecer? Pode acontecer. Ó, melhorou geral porque eu melhorei só o giro. A minha margem permaneceu estável, mas eu consegui girar mais a mercadoria. São essas duas opções que as empresas têm de melhoria de margem, correto? Vamos para o slide agora. Então, meu giro do ativo era 1,59, foi para quanto, professora? Era 1,62, desculpa? Isso foi para 1,59, né? O giro do ativo, ele piorou. Então, né? O giro do ativo, mesmo que timidamente, ele teve uma leve piora, né, professora? Isso. Ok? Então, ou seja, se o giro melhorou, se o giro piorou e todas as margens melhoraram, o que automaticamente deve ter acontecido? Se a minha empresa ganha pelo quê que eu falei? Ou melhora pelo giro, né? Ou pela rentabilidade, né? Então, o que significa aqui? Que, na verdade, essa empresa aumentou a sua margem, né? Sua rentabilidade aqui, se a minha rentabilidade melhorou, foi para quanto? Foi para 12,97. Saiu de quanto? De 2,31%, né? Com certeza melhorou e muito. Melhorou e muito. Aí a gente tem que identificar da onde que veio isso. Se eu estou dizendo que o giro, do giro não veio, o giro piorou. Da onde que foi que veio a minha maior rentabilidade? Ó, minha maior rentabilidade foi nas minhas margens. A margem que fez com que melhorasse a rentabilidade da minha empresa. Porque girar o ativo eu girei menos até. Né? E o que eu ganhei mesmo foi através do aumento, da melhoria das minhas margens. Saiu deu um salto grandioso de 1,43 para 8,17.
correto? Enquanto o giro diminuiu um pouquinho, permaneceu. O que essa empresa fez então? Essa empresa teve uma elevação de preços com relação e consequentemente aumentando a margem líquida, ou até mesmo, em vez de aumento de preço, a redução dos custos, mas ela não teve, em cima dos bens envolvidos, ela não teve uma grande melhoria. Ela conseguiu melhorar mesmo através de obtenção de maior lucro. Eu melhorei a minha rentabilidade baseado no aumento da minha margem de lucro sobre as operações dessas empresas, ok? Nem sempre vai estar tão... A gente faz alguns exemplos bem... O que a gente procura passar para vocês são exemplos bem... que fiquem gritantes, mostrar o quanto melhorou, o quanto piorou, mas uma análise de cada um desses índices vai acabar, você dentro da empresa, em conversa, você acaba descobrindo. Relembrando sempre que a sua empresa, as análises são indicativos do que está acontecendo, que ela não é algo que é taxativo, ou seja, vai falir, tá ruim, então não. Ela indica, você vai na empresa, você vê que na empresa lá, a empresa diminuiu sua taxa de retorno, sua taxa de lucro, aí você vai falar para a empresa, você diminuiu sua margem, veio o que aconteceu, ela fala, não, olha, nós estamos num momento de crise, o nosso ramo está ruim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, quem vende gado, o mercado internacional baixou o preço do gado e tal, e aí tem algumas justificativas. Então ela não afirma que está em crise ou não, que está ruim ou não, ela pura e simplesmente só dá um indicativo de que a empresa tem que tomar fazer alguns posicionamentos para corrigir as questões relacionadas a tanto a lucratividade quanto a rentabilidade. Se vocês pegarem o slide da aula 2, da aula 3 e dessa aula 4, vocês vão perceber que os cálculos foram feitos em cima do mesmo balanço patrimonial e da mesma demonstração de resultado do exercício. Por que eu estou falando isso? Que vocês conseguem, se vocês visualizarem as 3 análises feitas por nós, vocês vão verificar qual o impacto de cada um dos índices nos outros índices, ok? E ainda mais estou falando isso, porque na 5ª aula a gente consegue fechar com o que nós chamamos de prazo médios, índice de atividades, os prazos médios. Quanto que demora a minha mercadoria para vender, quanto que demora entre eu vender e receber e assim vai. Correto? Beleza? Lembrando aqui, né, olhando o nosso painel aqui, lembrando que nós temos 2 atividades, né, o questionário, análise vertical horizontal dos índices de liquidez. Não, é um questionário. Análise vertical horizontal, índice de liquidez, endividamento e rentabilidade. É um questionário, não é uma atividade, não é uma tarefa, perdão. É um questionário. Do dia 22/9 ao dia 5/10, ou seja, até semana que vem vocês têm para entregar essa atividade. E hoje, né, a gente inicia uma elaboração e análise dos índices de lucratividade, rentabilidade e atividade. Entre o dia 29 e o dia 12, né? São 2 semanas. Só para deixar claro, os índices de lucratividade, rentabilidade, nós já vimos, né? Agora, os índices de atividade, vocês vão ver só na próxima semana. Então, tenham paciência, comecem a fazer, começa a fazer a tarefa, mas aguarde as instruções dos índices de atividade, que vai acontecer na semana que vem. Vale salientar também, né, para vocês ficarem, apesar que vocês já estão há um tempo, já está no curso, que essas atividades aqui, todas as atividades nossas equivalem a 50%, 40% da nota da prova, da média, né? Perdão, olha eu falando besteira aqui. 40% da nota, então ela vale muito, a prova vale 60% e todas as atividades vão equivaler a 40%. Então para você ser aprovado sem as atividades, você tem que tirar 100 na prova, e as atividades é bem mais fácil. Dúvidas, sempre utilizem os tutores à distância, os tutores que estão disponíveis para vocês no ambiente virtual, como também nos fóruns de dúvidas lá, ok? É isso então, muita atenção às atividades, qualquer dúvida utilize os tutores, parabéns pela participação de hoje, pelos resultados encontrados e pela colaboração. Quando vocês mandam a resposta aqui, acaba colaborando que a gente vai por o quadro, correto, professora Fernanda? Meus agradecimentos, né? Vários polos participaram, isso é muito importante e nós queremos mesmo a participação de vocês. Já vamos aqui, né, professor Adriano, nos despedindo e aguardamos vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.
Relembrando que vocês têm as missões de entregar as tarefas, nós temos o questionário e a tarefa que vocês vão ter que fazer. E relembrando também, novamente, que a gente leu na primeira parte da aula, que a educação está em luto, que precisa da luta de vocês, divulgando a nossa restrição com relação à PEC 241. Então, cada um de vocês participem, nos ajudem, compartilhem, que a gente tem que, de alguma forma, fazer com que a educação desse país continue crescendo e vocês sabem que vocês fazem parte disso e sem vocês a gente não consegue nada mesmo. Sozinhos nós não somos nada, nós dependemos de cada um de vocês. Como sempre, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, e Ele há de nos permitir. Até lá.